Arnaldo, boa tarde, tudo bem? Queria saber de você, como é que você está fisicamente, você que no começo teve um problema no joelho, atuou em alguns jogos, atuou bem quando você esteve presente nas partidas, depois voltou a sentir uma dor no joelho, e agora nessa reta final aí, onde o Botafogo pode se dar ao luxo de poupar alguns jogadores para entrar com força máxima na segunda etapa. Você vai querer fazer parte desse grupo que vai ser poupado? Já conversou com o Ferreira? Como é que está fisicamente? Fisicamente não estou no meu auge por ter tido a contusão, né? E atrapalhado um pouco a minha sequência de jogos, mas também nada que venha atrapalhar assim, né? Talvez eu só não consiga render o máximo que eu posso em função disso, mas nada que venha atrapalhar. Agora, em relação ao jogo de domingo, onde graças a Deus a gente tem o luxo de poupar jogadores, não cabe a nós, né, escolher. A gente tem que estar sempre pronto. Então, o que a comissão técnica definir, a gente vai acatar. E como é que você está vendo essa chance do Botafogo de permanecer em segundo, brigar por uma posição na liderança do Grupo 1 da Copa Paulista, ver aí grupos também, entre aspas, mais fáceis? Como é que você vê? São jogadores que já passou por Oeste, tem uma bagagem legal no futebol. Como é que você vê essa disputa de posições? Prefere ficar em primeiro, prefere ficar em segundo, pegar uma chave mais fácil? Existe isso mesmo, Arnaldo? A minha maneira de ver é que a gente tem que estar sempre buscando o topo, né? E pensando primeiro em nós, para depois pensar nos próximos. Se você pegar para estudar um pouquinho a tabela, hoje estão definidos alguns times adversários, mas tudo pode mudar na última rodada. Então não adianta a gente querer ficar escolhendo, porque se a gente quer chegar, não tem que depender dos outros, mas de nós mesmos. Então eu acredito que esse é o pensamento não somente meu, mas de todos. Agora, se domingo o professor optar por um time misto ou por um time totalmente diferente, talvez seja para dar oportunidade a todos e até para poder avaliar melhor quem não teve a oportunidade de vir participando aí durante o campeonato. Arnaldo, vocês viveram uma situação distinta a que estavam vivendo no começo da competição, depois dos 2 clássicos regionais que o time não conseguiu vencer. O quanto que foi importante esse bom jogo contra o Batatais para devolver, né, aquele pensamento positivo, aquele bom futebol que o time vinha apresentando, até para vocês mesmos, para provarem para vocês que vocês têm capacidade e têm potencial para desenvolver isso ainda muito mais já a partir da segunda fase? É a minha opinião que o clássico é histórico, né? Não adianta ninguém querer ser maior do que a instituição, por consequência o clássico. Porém, nenhum time é imbatível. Não existe na história um time que nunca perdeu, né? E é difícil, se não falar impossível, um time ser campeão invicto. Então, uma hora ou outra, ia acontecer um tropeço. Infelizmente, no nosso caso, foi no clássico, né? Que é levado muito em consideração por torcida, por imprensa e até mesmo por diretoria. Mas nós, jogadores, encaramos como um jogo normal, entre aspas, né? Claro que aprendendo com esse tropeço. Então, não acredito que tenha mudado muita coisa ou que depois dos clássicos nosso time veio cair, né? Enfrentamos bons times. No jogo do Comercial, o Comercial teve o seu mérito. Pegamos a Ferroviária, onde empatamos em 0-0, um time líder, mas criamos N oportunidades que infelizmente a bola não entrou. Mas a prova que o nosso futebol não decaiu dessa maneira como estão falando é que nós goleamos o Batatais fora de casa, em situação oposta ao que estamos acostumados, num campo ruim, com um time mais pegado. Então, no fim, foi até bom a gente ter passado por diversas situações durante o campeonato para estar pronto para tudo. Arnaldo, quando a gente estava iniciando a competição, a gente conversava bastante com você, a gente via você bem confiante para começar, enquanto veio a lesão. Desse período que você está no Botafogo, essa lesão sua no joelho, é um período que mais
que tem te atrapalhado na sua carreira como atleta, ou você já passou alguma coisa parecida? Porque a gente viu no começo você bem alegre, bem confiante, aí teve essa lesão, a gente que acompanha o dia a dia, vê você meio cabisbaixo por não ter participado de alguns jogos. Aconteceu isso mesmo? Ah, sim. Seria estranho se eu não ficasse, né? Afinal, esse é o meu trabalho, esse é o meu ofício. O ofício esse que me dá prazer. Então, você não poder exercê-lo por algo que não é sua culpa, muito pelo contrário, você luta, né, para que isso venha a não ocorrer, ou no meu caso, para se curar. E infelizmente levou-se um tempo e eu voltei a sentir, mas tem que haver paciência. Deus sabe de todas as coisas. Claro que eu gostaria de ter jogado todos os jogos, mas acredito, dentro do meu ver, que os poucos jogos que eu fiz eu fui bem. Claro que poderia render mais, porque se eu tivesse sequência, se eu não tivesse tido a lesão, etc, né? O que é bom, afinal ainda não mostrei tudo o que eu posso, não me limitei, mas fico triste, porém sei que Deus sabe de todas as coisas e estou sendo bem tratado, e logo vou estar zero, tenho certeza disso. Nunca aconteceu isso na minha carreira, mas é normal, faz parte da carreira de um jogador de futebol. Oliveira, boa tarde. Boa tarde. Queria saber de você, que foi um dos últimos a chegar, mas já tem participado de alguns jogos já com a camisa do Botafogo, inclusive no Clássico. Você chegou na sexta, acabou já jogando no sábado. Como é que está sendo para você essa adaptação aqui no Botafogo, que é diferente? Você vinha jogando lá no Grêmio, o Ferreira já te conhece, mas como é que está sendo esse início seu aqui no Botafogo, que foi um dos últimos a chegar? Boa tarde. Esse tempo de adaptação para mim, no começo eu sabia que ia ser um pouco difícil. Treinando lá em Porto Alegre a 5 graus, chegando aqui uma sensação térmica de 40. Mas como já passei por aqui, já em poucos dias consegui me adaptar. Igual eu disse na minha primeira entrevista, o Botafogo, um clube de muita expressão, um clube muito grande. Foi um dos motivos de eu ter vindo para cá. Tive a oportunidade agora de jogar contra o Batatais, nessa goleada que a gente teve por 4-0, pela suspensão do Gabriel, do Jimenez. Fui bem. E estou procurando cavar meu espaço aos poucos, chegando para somar com o grupo. E é isso, está sendo bem tranquilo para mim essa adaptação. O Oliveira, até em cima desse assunto da adaptação, você fez a sua estreia no Comeful, e nesse jogo especificamente contra o Batatais, pelo menos na minha opinião, achei que você fez uma partida muito segura ali, deu uma dinâmica bacana para o time no meio de campo. Essa adaptação tão rápida te surpreendeu nesse sentido? E você acha que também com a sua entrada no time, o time ganha uma outra possibilidade, até auxilia também, não só na marcação, mas também ajudando na criação das jogadas? Sim, como a minha especialidade é muito boa por ser versátil, né? Eu sou um volante que marca, mas também sabe sair jogando. E com o que o professor Alexandre Ferreira pede de marcar para depois sair no contra-ataque, acho que isso me ajudou muito na minha adaptação. Com o grupo, com o que o professor pede, na formação tática, né? E foi muito importante para mim, que eu cheguei, claro, não esperava que fosse ser tão rápido assim. E acho que posso somar muito, né? Claro, respeitando o Gabriel, respeitando os Jimenez, os moleques que já estavam participando do time, né? Mas estou procurando meu espaço, e se o professor optar por mim, eu acho que vou poder ajudar bastante a equipe. Oliveira, quando você chegou, é até difícil, a gente falou que você chegou num momento difícil, porque a primeira partida já foi 3-0 para o Comercial. Mas aí depois veio o empate contra a Ferroviária aqui, onde o Botafogo se comportou relativamente bem, e agora a vitória por 4-0. Qual foi a diferença na segunda-feira, quando você chegou aqui, sobre a derrota por 3-0, e a segunda-feira agora com o placar de 4-0? Você sentiu o grupo, depois daquela derrota, abalado em relação à recuperação agora contra o Batatais? Bom, futebol realmente é uma caixa de surpresa, né? Eu vim, mesmo de longe, quando soube que podia vir para cá para o Botafogo, acompanhei alguns jogos. Uma equipe excelente, uma equipe muito boa posicionada. E até estranhei esse fato dos 3-0, né? Tomei meio que um susto. Só que na segunda-feira é claro, a equipe ficou um pouco abalada, lógico, por ser um clássico, pelo fato do que aconteceu lá com a torcida e tudo.
Mas a equipe é muito boa, muito consciente, apesar de jovem, é uma equipe de cabeça muito boa. E a gente se fechou ali para não deixar abalar por esse 3-0, claro, era o clássico, mas a gente sabe que o time estava invicto, né? Tinha sido a primeira derrota. E a gente se fechou e falou, isso não pode abalar a gente está invicto, claro, a torcida vai cobrar, vai ter a imprensa, vai ter cobrança de muita coisa, só que a gente tem que se fechar para a sequência do campeonato. Tanto depois que veio esse jogo com a Ferroviária, onde nos comportamos muito bem, e agora essa goleada contra o Batatais para a gente ter esse jogo agora com a Votuporanguense para acabar essa primeira fase bem tranquilo. Oliveira, você joga na posição de Botafogo, conta hoje com mais opções no elenco. Começou o campeonato e o Ferreira não abre mão desse esquema com 3 volantes, é uma característica que ele trouxe para o time profissional do Botafogo. O campeonato começou com o Sidney, com o Jimenez e com o Baratella. Mas o João Vitor está sempre aparecendo, o Gabriel Nunes virou um titular dessa equipe, você também vem entrando na equipe do Botafogo, jogou bem contra o Batatais, como a gente já falou agora há pouco. Com quem que você acha que você briga nesse meio campo do Botafogo? Hoje você já se considera um titular ou ainda está brigando pelo espaço? Como é que você vê a sua situação hoje no Botafogo? Não, claro que estou brigando por espaço, né? Não digo nem briga por já conhecer os moleques, por já ter uma amizade muito grande com eles, a gente conversando entre nós mesmos, que isso não existe. Não existe briga, é uma coisa bem sadia entre a gente, que quem vai decidir é o professor Alexandre Ferreira. E, claro, igual eu falei, estou cavando meu espaço, contra o Batatais já comecei ali a cavar um pouco mais, igual você disse, deu uma dinâmica ali no meio campo, e sempre somando, né, chegando realmente para somar, e que eu tenho certeza que entre os meus amigos, quem o professor Alexandre resolver colocar em campo vai responder muito bem.